Olá amigos, aqui estamos nós a continuar a estudar a nossa lição desta semana que nos fala sobre a fé no Antigo Testamento. Vemos que Paulo ontem deu uma grande bufetada, vamos chamar assim, nos Gálatas por causa da sua atitude ao terem aceito a salvação pelas obras e não salvação pela fé, ou a justificação pela fé, como ele tantas e tantas vezes lhe tinha ensinado. Então agora Paulo vai buscar um exemplo do Velho Testamento para realçar esta questão da justificação pela fé. E o exemplo que ele vai buscar do Velho Testamento é exatamente um exemplo de alguém que não era um judeu. Não era um judeu porquê? Porque ele passou a ser aquele que foi considerado, por assim dizer, o primeiro ancestral dos judeus. Os judeus era a descendência de Jacó, ou seja, mais concretamente, a descendência de Judá, filho de Jacó, mas Abraão é avô de Jacó. Ou seja, Abraão, quando é chamado sendo ainda um gentio, alguém que não era, portanto, do povo de Deus. Ele foi a primeira pessoa escolhida para ser o povo de Deus. E o facto de ele ter sido escolhido por Deus e dele ter sido aceite a vontade de Deus, isso, diz as Sagradas Escrituras, lhe foi imputado por justiça. O facto de ele ter tido fé suficiente para acreditar que estava a ser chamado por Deus para sair da sua casa, sair da sua parentela, para ir para uma terra que Deus lhe havia de mostrar, isso era um ato de fé e essa fé foi suficiente para que ele fosse considerado justo perante Deus. Portanto, o Antigo Testamento, que era a base única que os judeus de então, que os cristãos de então tinham escrita, porque os livros do Novo Testamento ainda não tinham sido escritos, ainda não tinham sido divulgados, alguns estavam a começar a ser escritos naquela altura, portanto não eram livros ainda divulgados. Então a base escriturística que Paulo tem para chamar a atenção dos Gálatas é exatamente a questão do Velho Testamento e nomeadamente o exemplo de Abraão. Eu gostava de fazer aqui só uma pergunta hoje para terminar. Qual é para ti a parte mais importante das Sagradas Escrituras? O Novo ou o Velho Testamento? Não existe parte mais importante. Se nós olharmos para as Sagradas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, todas elas se completam. Existem ensinamentos muito importantes que nos levam à confiança em Deus, à aproximação de Deus no Velho Testamento. Existe o plano da salvação de uma forma mais concreta através dos Evangelhos, através da vivência de Jesus, mas existem depois também o restante, estas cartas que os apóstolos escrevem e que são importantes para o nosso crescimento espiritual. Existe o livro do Apocalipse, que tem tantas e tantas profecias e tantos ensinos. Ou seja, a Bíblia é um todo preparado por Deus para cada um de nós. E não existem partes mais importantes. Mas este exemplo do Velho Testamento, naquela altura, foi muito importante para os Gálatas. Amanhã nós iremos continuar a ver esta questão da fé no Velho Testamento. Um abraço e até amanhã.